Bom, então voltando, né? Duas semanas nós tivemos aí de interrupção por conta das festas do fim de ano. E agora nós vamos entrar e retomar esse capítulo que a gente começou no finalzinho do ano passado. Oi, Adriana, tudo bem? Feliz ano novo aí para você também. Utilizando não. Nós estamos então voltando no capítulo 11 do Missionários da Luz, que é o capítulo que se chama Intercessão. Eu vou dar uma relembrada para a gente não perder o assunto. Vocês se lembram que o André Luiz e o Alexandre estavam naqueles encontros noturnos, né? O Alexandre dava o curso, e vieram duas senhoras pedir ajuda para o Alexandre. Uma delas estava querendo pedir ajuda porque ela estava passando por uma situação muito difícil, ela estava, né, encarnada, e o marido dela tinha sido assassinado, inexplicavelmente. Eu vou lembrar um pouquinho só dessa parte, ó. A Etelvina, então, apresentou uma companheira e essa companheira falou que era o segundo casamento dela. Ela já fazia 12 anos que estava com esse o segundo noivo. O primeiro tinha se suicidado de maneira misteriosa. O segundo, que era o Raul, né? O primeiro se chamava Noé. O segundo, que se chamava Raul, ele conseguiu acalmar o sofrimento dela com relação ao suicídio do primeiro marido. Só que eles tinham três filhos e esse marido, esse Raul, ele tinha sido assassinado inexplicavelmente. E foi encontrado na calçada, morto, ensanguentado, e tinha um revólver por perto ali. Algumas pessoas falavam que era estranho, né, realmente, aquele assassinato, e ela estava pedindo ajuda do André Luiz. Foi um capítulo que no início a gente aprendeu muita coisa legal. Inclusive o fato de que o André Luiz queria que o Alexandre já fosse logo atrás da pessoa que foi assassinada, do Raul. Mas o Alexandre mostra que quando a gente quer ajudar, a gente pode sempre ir um pouco além. A gente pode sempre se envolver um pouco mais para fazer não com o mínimo esforço, para fazer realmente chegando mais próximo da situação, tentando entender. Então, por isso, o André Luiz e o Alexandre foram na casa da senhora que pediu ajuda. E aí, outra coisa interessante que aconteceu no fim do capítulo é que o André Luiz ficou surpreso, porque eles estavam num momento de refeição e o André Luiz viu vários espíritos comendo junto na mesa. Espíritos ainda muito apegados à materialidade, eram espíritos conhecidos da família, eram familiares que já tinham desencarnado e que estavam ali junto na mesa, se aproveitando das sensações, dos fluidos da alimentação. E aí é nesse ponto que a gente parou, o último capítulo. Então, quando ele estava observando, né, que as pessoas ali na mesa estavam envolvidas muito com vibrações ainda inferiores, reclamando muito, e aí os espíritos familiares se apegando aí a essas vibrações. Mas a viúva que pediu ajuda para o Alexandre mostra um padrão um pouquinho diferente. Todos reclamando, e ela fala: de fato, as nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. E eu lembrei que isso se deve, em parte, também pelo fato de que ela tinha visitado o Alexandre, né? E ela tinha voltado com uma injeção de ânimo da espiritualidade. E é aqui que nós vamos retomar o nosso capítulo. Então, depois que eles estavam ali observando, vendo essa cena da refeição deles, aí Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei. Então aí o André Luiz notou em sua alma que em sua alma se fazia disposição singular. Então ela estava de maneira diferente dos outros ali. De olhos brilhantes, qual se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando. Então, olha de onde vem um pouco essa disposição de encarar bem a situação. E em parte é da visitação espiritual, outra parte é pela presença deles ali, que estão de certa maneira sintonizados com ela e influenciando. Agora,
a gente sabe que sempre tem a parte da própria pessoa, que ela pode encarar uma situação ruim, difícil, e simplesmente procurar ser otimista e enxergar o lado bom. E aí, ela se lembrando do sonho que ela teve, ela comenta na mesa: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir este sonho de luz. Então, olha como é uma intervenção divina, muitas vezes, o que a gente acaba atribuindo somente a um simples sonho. E que não é somente isso, né? Então, muitos desses sonhos são realmente experiências espirituais daquela alma desprendida parcialmente do corpo e indo poder recolher auxílio no plano espiritual. E aí, quando ela conta desse sonho, a filhinha dela fala, né? Ora, mamãe, conte-nos! Exclamou a filhinha de 7 anos, presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora, de bom grado, comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Então vamos lembrar que ela está passando por uma fase da vida dela de sofrimento. Ela acabou de perder o marido, que foi assassinado, e agora mostrando aonde ela está ganhando um pouquinho de ânimo. Longe de me repreender, acolheu-me, bondoso, e revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até ao fim, qual médico abnegado. Então, é sempre bom a gente analisar, né, de que maneira a espiritualidade superior lida com as nossas dificuldades. Porque às vezes a gente tenta ajudar, mas a gente ouve uma queixa de alguém e não tem paciência, ou faz um comentário condenando a pessoa em determinada atitude, ou aqui, ou assim, ou assado. E aí ela está dando o exemplo de como ela foi recebida ali no plano espiritual, né? Longe de me repreender, acolheu bondoso. Escutou tudo o que ela tinha para reclamar com tolerância. Mas, e aí deu a condução. Vocês se lembram que não é que ele negou, ele falou que ele iria ver se poderia ajudar no que ela estava pedindo. Então, não necessariamente um espírito superior faz tudo o que a gente pede, mas com carinho, com amor, com aconchego, ele chegou, acolheu ela e falou: eu vou ver o que eu posso fazer. E ele tá fazendo isso. Está indo na casa dela no dia seguinte, está indo ali na casa dela, se inteirar do assunto para saber o que eles podem fazer. Inegavelmente levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo me refaça completamente, ganharei nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Então, imagine, ela perdeu a pessoa que coloca o sustento da casa. Então, também, além da dor da separação, ela tem a preocupação de sustentar a família toda, que não é só as filhas, não são só os filhos. Tem os 2 tios ali que moram com ela. E olha a confiança, né, em Deus. Tenhamos esperança e fé. Deus vai nos auxiliar. Em face. Ai, espera só um pouquinho que tá. Tava acabando a bateria aqui. Pronto. Tava acabando minha bateria aqui do computador. E aí, em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes era própria. Então, aqueles velhinhos que estavam envolvidos todo
ambiente, né, de vibração, de queixa, só de reclamação, por um momento eles também se calaram por conta da mudança, né, do assunto. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentavam no recinto de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. Olha o que o André Luiz está falando. Ele teve vontade, com aquele quadro, aquela cena que ele estava presenciando, a vontade do André Luiz era aparecer para eles, né? Para aqueles outros que estavam ali na mesa, porque existiam espíritos que não estavam vendo o André Luiz e o Alexandre. E a vontade do André Luiz foi aparecer para eles, para poder conversar com eles, para poder ajudar eles a fazer com que eles pudessem sair dessa vibração ruim que eles estavam. Mas Alexandre alertou ele, né? Explicou por que não adiantaria. Seria perder tempo, disse. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Isso que o Alexandre está falando aqui para o André Luiz é muito útil para que a gente entenda, porque isso, muitas vezes, é onde nós também nos apegamos ou tentando resolver a situação de alguém que a gente está enxergando o problema, vendo que a pessoa está envolvida numa forma de pensar totalmente errada, e às vezes a gente acha que pelo fato da gente entender, eu vou lá, converso, explico e está tudo resolvido. Mas isso vale também não só para isso. Eu penso que tudo que a gente aprende aqui, a gente tem que pensar no nosso caso também. Porque às vezes nós também temos pensamentos cristalizados em determinada situação e a gente não consegue enxergar diferente. Mas olha o que o Alexandre está falando. Ele falou para o André Luiz não aparecer, não é porque o Alexandre não quer perder tempo. Ele está falando que seria perda de tempo porque eles não conseguiriam receber o benefício daquele jeito, naquele momento. E eles estavam ali também por outro motivo. Mas olha isso, cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Então, não é sempre que a gente consegue fazer uma pessoa entender o que a gente está passando a entender, por exemplo, aqui. E quando as pessoas, ou quando nós, fixamos o pensamento de maneira ruim em determinada situação, fica difícil a gente enxergar diferente. Então, essa é uma orientação muito válida que o Alexandre deu por André Luiz, e isso vale para todos nós para o resto da vida. Porque muitas vezes a gente vai querer ajudar alguém. O intuito do André Luiz é ajudar, é aliviar o sofrimento deles, tirar eles daquela situação. Mas infelizmente não é tão simples assim. A ajuda é esforço constante, é amor e esclarecimento e perseverança, porque não se resolve do dia para a noite. Eu acho que ficou claro isso daí, mas eu acho importante a gente fixar bem esse esclarecimento do Alexandre, porque isso vale realmente para o resto da nossa vida. Se a gente realmente quiser continuar nesse caminho de entender e auxiliar os outros a entenderem, né? E aí, quando ele fala isso, ele continua. No momento, nosso objetivo é diverso. Quer dizer, além de tudo, nós estamos aqui por outro motivo. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam tão somente relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. Então, o que aconteceria se eles aparecessem e conversassem? O que iria acontecer é o
papo que eles estavam tendo com os encarnados ali, os tios com a família, iria ser exatamente aquilo que eles iriam ouvir dos espíritos. Eles iriam continuar na mesma lamentação, porque eles estão nessa faixa vibratória. E muito provavelmente nem tem noção do que eles estão precisando saber. A gente acha que porque é espírito, ele tem conhecimento de tudo lá do mundo, no plano espiritual. E não é verdade. Porque cada faixa vibratória enxerga naquele. Para baixo só enxerga ali. Agora, os níveis acima enxergam o que tem para baixo. Mas quem está fechado numa vibração negativa inferior não consegue enxergar o que está acontecendo muitas vezes ao redor. Então o Alexandre continua ali ainda explicando isso para o André Luiz e revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do seu objetivo essencial do momento, considerou: procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Então, o Alexandre é mais objetivo, porque ele está ali, o André Luiz está aprendendo, mas o Alexandre nem está muito interessado na conversa. Ele está indo direto ao ponto. Eles estão procurando algum espírito mais esclarecido ali no local que possa informar alguma informação importante, para que eles possam ir atrás do Raul. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse prosseguir observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de minutos rápidos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, que Alexandre abordou afavelmente. Então eles encontraram um espírito humilde, mas muito digno. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, quando o André Luiz, o Alexandre encontrou e perguntou, esse senhor humilde foi muito objetivo. Em poucas palavras, falou o que eles precisavam saber. Sim, o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele, nem os outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Olha o que o espírito está contando para o Alexandre e para o André Luiz. Porque o Raul, pela história, foi assassinado por pessoas desconhecidas. E olha o que a espiritualidade já explica agora para o Alexandre. Apesar deles tentarem ajudar inúmeras vezes, nem ele e nem outros amigos do plano espiritual conseguiram evitar o suicídio que ele planejou. Então o Raul, que foi encontrado na calçada, ensanguentado, com uma arma por perto, tinha se suicidado. E aí, suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassinato. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Além de ele planejar o suicídio e cometer, ele fez de maneira a parecer um assassinato. Meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância depois de utilizá-la, cautelosamente para evitar as impressões digitais e, desse modo, conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-lhes supor tivesse havido doloroso crime. Então, olha o que é a realidade do quadro
que inicialmente foi contado. Olha como isso a gente já tem consciência, né? Apesar da gente achar que aqui a gente esconde algumas coisas de algumas pessoas, da sociedade, das situações, do mundo espiritual não se esconde absolutamente nada. Então, essa é uma realidade que a gente não pode esquecer. Pode ser que alguns mais baixos não tenham acesso ou consciência de tudo, mas ao plano espiritual não se esconde a realidade. E aí agora é isso que estão contando para o Alexandre e para o André Luiz, que estão ali para tentar ajudar. Então vamos já pensar, né? Se ela acredita que ele foi assassinado, por que que o Alexandre muitas vezes não pode auxiliar da maneira que ela quer? Porque a história nem sempre é a que as pessoas imaginam que seja. Então, às vezes a gente pede alguma coisa para a espiritualidade acreditando que eu mereço isso ou aquela pessoa merece aquilo, e a gente não tem noção do todo, do completo da história. E aí as situações correm de maneira diferente, dependendo dos fatos. E aí então, só para a gente relembrar o fato de que o Alexandre mesmo falou para o André Luiz: o assunto é delicado. A gente não pode prometer antes de conhecer melhor o que está acontecendo. E aí, ouvindo ainda a história, o Alexandre continua perguntando, né, para aquele informante. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo. Olha isso, apesar dele ter se suicidado, a espiritualidade tentou ajudar ele. Tentou socorrer, mas em vista das condições da morte voluntária. Então, isso é muito importante porque a gente comece a tomar consciência. O suicida, ele tem alguns comprometimentos que dificultam a intercessão da espiritualidade. Não é regra, a gente tem que entender isso, mas alguns desses detalhes estão sendo contados aqui. Em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou. Retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. A vibração que uma pessoa que comete suicídio se envolve é muitas vezes inacessível aos espíritos que querem auxiliar, aos socorristas, ao próprio mentor, ao anjo da guarda, seja lá o nome que a gente queira dar, mas a vibração que a pessoa entra acaba se tornando inacessível ao socorro. E ali eles estavam tentando ajudar. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo. Olha lá, os espíritos estavam ali tentando ajudar. Quando se aproximou um bando de algumas dezenas, que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Então, a sintonia da vibração dele na condição do suicídio com aquele bando que também era de vibrações baixas, muito pesadas, acabaram pela sintonia conseguindo abusar do espírito que tinha acabado de desencarnar. Então, às vezes a pessoa comete o suicídio achando que vai conseguir sair de uma situação que é ruim e ir para uma melhor. E na maioria das vezes ela vai para uma condição ainda muito pior. Agora, se ele tentou fugir de alguma coisa, ele acabou sendo agarrado por um bando de vibrações muito perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra, que o carregaram por aí. Então ele foi levado. Esse espírito ainda não sabe se qual é o paradeiro dele.
Mas o Alexandre agora já está sabendo como é que foi o desencarne dele e o que, que aconteceu logo depois. Tudo bem por aí? Alguma dúvida? Por enquanto, alguma coisa que vocês queiram falar ou vamos seguindo. Mas podem, qualquer coisa, vocês me interrompem. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar: Mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Quer dizer, o André Luiz percebeu que o Alexandre já estava satisfeito com a informação. Mas o André Luiz falou: Nossa, mas se foi um suicídio, não é interessante a gente saber por que ele se suicidou? E aí o Alexandre explica: Não, explicou o Alexandre tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado. Então, para o que eu preciso é essa informação. Agora, a sequência do que levou ele, para a gente poder ajudar ele de fato, nós vamos conversar diretamente com ele. Despedimos-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava-me o cérebro. Não a convite de por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Não me contive. Quer dizer, o André Luiz não estava conseguindo se controlar. Ele estava querendo saber mais. E aí ele pergunta: o bando? Aqui, não. Aí ele pergunta, o André Luiz pergunta então pro Alexandre, né? Um bando? Interroguei. Mas o que significa? Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Então, o que a gente considera como sendo uma situação infernal, né? Os demônios, que a gente pode dar o nome que for, mas esses são espíritos dedicados à prática do mal, porque muitos de nós fazemos o mal achando que estamos fazendo bem. Agora, esses que procuram deliberadamente abusar de espíritos desencarnados nessas condições, são essas entidades que já estão mais em situação de vibração mais baixa. E que esses sim procuram fazer o mal. Embora tenham influenciação limitada, em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. A gente pode pensar, poxa vida, mas se existem espíritos que são realmente mal intencionados, então eles vão procurar realmente pegar. É como a gente imagina um criminoso aqui no nosso mundo dos encarnados. Muitas vezes a gente tem receio de encontrar com alguém que possa nos prejudicar intencionalmente, que possa nos roubar ou nos tirar a vida, nos agredir. Esses são aqueles que fazem isso intencionalmente, e no mundo espiritual também existem esses espíritos. Aí a gente fica pensando, puxa vida, mas então a gente fica desprotegido no mundo espiritual. Depende. Depende de que tipo de vibração a gente está cultivando. Então, como ele falou, apesar deles terem essa prática do mal e terem uma certa liberdade maior do que aqui no mundo dos encarnados, existem linhas de defesa que rodeiam essas pessoas. Existem todos. Todos nós temos algum amparo de um mentor, de um plano superior, de uma pessoa amada, mas nós nos colocamos às vezes em vibrações que fazem o que aconteceu com esse senhor. Ele não está tendo acesso ao socorro porque ele se baixou em vibração totalmente diversa aí o que eles podem fazer com auxílio. E aí ele explicando então que eles conseguem fazer muita coisa. Esses bandos das sombras.
Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu. Não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso, que converta maus em bons, ignorantes em sábios, de um instante para o outro. Isso a gente já viu várias vezes na descrição, desde o nosso lar. A espiritualidade está falando para a gente. A gente acha que morrer transforma as pessoas cristãos e devotas em santos e já vão para o céu. E não é isso que acontece, a gente já está cansado de saber isso. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, à maneira da era às paredes. Aqui ele está descrevendo exatamente o exemplo daqueles que estavam ali na casa, do Raul, daquela senhora. Tem desencarnados apegados que não conseguem sair do ambiente de onde eles viveram, não conseguem sair de perto da pessoa, onde são extremamente apegadas. Mas outros, contudo, e em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus. Então, existem descrições no Evangelho dessas legiões que, inclusive, foram tomar satisfação ou tentar afrontar Jesus. É que Jesus já é um espírito que não sofre a influenciação desses espíritos mais baixos, porque ele está num nível totalmente superior e ele conseguiu, inclusive, afastar muitos desses espíritos das sombras dos que são chamados no Evangelho, por exemplo, os endemoniados, os possessos. Quantos Jesus não livrou? Se a gente for no Evangelho, a gente vai ver inúmeros casos de Jesus indo e afastando o espírito mal. E não é só Jesus que pode fazer isso. Os apóstolos também conseguiram aprender a fazer isso por elevar o padrão vibratório, por adquirir também algumas propriedades que o próprio Cristo foi ensinando. Muitos religiosos podem ser até católicos, né? Os exorcistas ou nas casas espíritas que fazem trabalhos de desobsessão, de tentar auxiliar o espírito obsessor. Se não é possível auxiliar, pelo menos afastar daquele que está sendo prejudicado. Mas a gente sabe, por tudo isso que a gente está estudando, que nem sempre é possível, porque se o espírito que está sendo obsidiado está atraindo o obsessor, o auxílio muitas vezes vai demorar ainda para conseguir a eficiência que a gente imagina. Mas essas são as legiões das trevas. É o que o livro hoje está mostrando para a gente. Alguns morrem e não vão para os planos elevados e ficam apegados, mas não são maus. Outros morrem e eles têm intenções ainda negativas, porque estão totalmente fora do caminho da luz. Estão totalmente revoltados porque muitas coisas eles ainda não entendem, porque muitas coisas ruins aconteceram a eles e eles não conseguiram enxergar um caminho da religião, do exemplo do Cristo, ou seja lá de outras religiões. Então, estes espíritos acabam entrando nesse caminho e indo prejudicar outras pessoas intencionalmente. E aí, seguindo o que ele estava explicando para o André Luiz, né, essas legiões que afrontaram Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Então, através da possessão de alguns encarnados, falavam com Jesus, ou em espírito, ou como uma mediunidade mesmo. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro que, por vezes, pode caracterizar-se por longa duração. Então, muitas vezes, esses são os espíritos desavisados, que não têm tantas intenções ruins,
mas não cultivam nenhum tipo de elevação. E quando desencarnam, às vezes caem nas mãos desses bandos e são como se fossem bonecos, né, joguetes, que eles se aproveitam. E enquanto essas pessoas não resolverem se elevar, buscar por esforço próprio a solução que é, né, a busca do conhecimento, a busca da bondade, a busca de seguir uma orientação religiosa, eles vão continuar ainda presos a essas legiões. Mas o visitador regional, como guarda destes sítios, inquiri espantado, não poderia defender o suicida infeliz? Aí o André Luiz está indo além, né, nas questões dele. Mas, meu Deus, será que não existe alguma sentinela que poderia livrar esse coitado desse bando? Se ele fosse vítima de assassinato, sim, respondeu o instrutor. Porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, então olha como ele também fala de alguns detalhes para a gente não achar que é regra o que acontece com todo suicida. Porque existe o suicida que entra num quadro de desespero, ou não é premeditado, não pensa que vai fazer aquilo e planeja e executa. Estes são os mais graves. Agora, aquele que entra num quadro de loucura, por exemplo, e comete um suicídio muito influenciado por um espírito obsessor, talvez as condições sejam diferentes. Mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Então, olha como é preocupante, né, o caso de muitos que partem nessa condição de suicídio. Mas indaguei assombrado. Aí o André Luiz ainda segue, né? As sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou. Porque o André Luiz está sendo insistente, né? E o Alexandre poderia perder a paciência. Mas o Alexandre não. Com uma tolerância fraterna, ainda acrescenta. Sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos, por ação propositada com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Então, olha o que o Alexandre está falando. O auxílio, muitas vezes, vem através das consequências desse ato. No caso dele, por exemplo, a dor que ele vai passar, como resultado de um ato como esse, já é o próprio auxílio. Porque ninguém suporta ficar na dor por muito tempo. Mas esse também é um caso. Como ele segue exemplificando. Mas, e os maus que parecem felizes na própria maldade? Quer dizer, e aqueles que estão realmente com prazer em fazer aquilo? Perguntará você naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Então existem aqueles espíritos mais endurecidos, sim, que não são sensibilizados nem com a própria dor que estão sentindo. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Então,
até estes um dia vão encontrar o momento do cansaço, desse sofrimento ou dessa vibração criminosa ou dessa vibração totalmente desalinhada com os preceitos divinos. Mas a esses mais endurecidos, o tempo, as eternidades são mais longas. Então não existe eternidade, não existe algo que é para sempre no sofrimento. Mas para quem está nesse sofrimento dessa maneira, parece que é para sempre. Mas vai chegar um dia em que vai desabrochar na consciência deles, e isso nós vamos ver quando a gente chegar no livro Libertação. Que vai, na série do André Luiz, tem um livro que se chama Libertação, que vai contar a história de um desses espíritos trevosos que passou séculos no umbral, intencionalmente querendo realmente fazer algo que ele estava revoltado com as leis divinas. Mas, mesmo assim, depois de séculos, chega o momento em que ele se cansa. E aí, através de um coração que ama ele profundamente, consegue despertar ele e refazer o caminho dele. Então, esses espíritos mais endurecidos, infelizmente, passam por tempos maiores nesses quadros. E são os espíritos que a gente faz a ideia de que são os demônios, né? O diabo, o próprio diabo. Não existe um diabo que seja um espírito que é da criação divina que vai para sempre ser voltado para o mal. Até mesmo olha como eles estão descrevendo aí. Essas comunidades diabólicas. É quadro de filme de terror isso daí. E isso é a realidade de muitos que desencarnaram nessa vibração da maldade. E aí o André Luiz, ouvindo tudo aquilo, né, falou: o assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos. Mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e, depois de ligeiro intervalo, acrescentou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, sindicando quanto ao parceiro do irmão infeliz. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. Então, olha isso, o que aconteceu? No mundo espiritual, o Alexandre pediu auxílio em oração, se concentrou e conseguiu se deslocar até a vítima desse suicídio, até o Raul. E como se estivesse voltando desse local, fala para o André Luiz: podemos seguir adiante. O pobre irmão, semiconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros, em lugarejo próximo. Então, olha isso, as informações que o Alexandre já conseguiu acessar. O espírito do Raul está semiconsciente e está sendo vampirizado por esses espíritos, como o exemplo daquele do vampiro que foi citado lá atrás, né? Estão sugando os elementos vitais dele, estão se aproveitando de alguns fluidos, mas estão em algum lugar ali por perto. O instrutor pôs-se a caminho. Segui-o passo a passo em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Olha onde eles se encontravam. Eles foram a um local afastado da cidade, materialmente, num matadouro. Olha onde esse espírito suicida acabou parando. E foi lá que eles chegaram. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes,
reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Então, o André Luiz está falando para a gente que o local onde ele entrou com o Alexandre era dos mais desagradáveis que ele já pôde entrar, depois dessa renovação, né, espiritual que ele estava tendo, desse novo caminho de aprendizado. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Então imagina o terror que era o ambiente. Inúmeras entidades muito baixas moravam ali naquele matadouro. Então, para a gente ter noção, muitas vezes, do como é o mundo espiritual, o ambiente espiritual de um local como esse, onde se faz o sofrimento de um animal. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados em lastimáveis condições atiravam-se aos borbotões de sangue vivo como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. A gente consegue imaginar essa cena? Imaginem, né? Em filmes de terror, em cenas de terror, talvez a gente consiga imaginar espíritos como se fossem monstros procurando sangue para beber daqueles animais que estavam sendo sacrificados ali para depois serem consumidos. É algo como se fosse realmente um quadro do inferno. Mas, da mesma maneira que a gente lembra que no começo do capítulo descreveu aqueles espíritos desencarnados procurando também se satisfazer na refeição daquela família, agora num padrão um pouquinho mais baixo, esses espíritos em condições lastimáveis, quando um animal era sacrificado, procuravam aquele fluido para beber aquele líquido. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Então, para um espírito superior, não é um quadro para se condenar ou para se atemorizar. Causa piedade. Porque esses espíritos estão presos nessa situação deplorável. Poucas vezes em toda a minha vida experimentaram tamanha repugnância. O André Luiz estava experimentando uma sensação de repugnância. O Alexandre não. O Alexandre tinha pena, porque esses espíritos ainda estavam numa condição de muito sofrimento, de muita baixeza. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie. Matadouro cheio de entidades perversas. Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Olha que interessante que o André Luiz está lembrando. Quantos altares não eram oferecendo o sangue de algum animal que era como se fosse a oferenda, né, aos deuses. Então, olha isso. Espiritualmente existiam espíritos que se alimentavam daquilo, não eram dos mais elevados, com certeza. Mas o André Luiz se lembrou disso. Porque ali era um matadouro.
mas se fazia esse mesmo tipo de processo num altar que era servido a um Deus. Que Deus, né? Era a sintonia vibratória, talvez, daquele momento, daquela compreensão, daquela fase, daquela coletividade. Mas ainda assim, isso era comum. Aliás, não somente de animais. Existiam altares que eram sacrificados seres humanos, crianças. E aí o André Luiz se lembra disso. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro a ponto de sentir, como noutro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Então André Luiz se deixou envolver em tudo aquela questão que ele estava presenciando. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou: por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos nós ambos na crosta, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Quer dizer, no mundo espiritual ele está achando impressionante, mas no mundo encarnado ninguém nunca foi num açougue? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. E não é verdade? Quantos nós não ouvimos de histórias, ou quantos ainda não vivenciam esse tipo de quadro encarnado? Do prazer de ir lá num sítio matar um porco, porque ele vai ser a refeição do Natal. Matar o animal que vai ser símbolo de fartura na mesa de nós, os encarnados. Aliás, se nós não vivenciamos isso na fase mais dramática, que é na hora da morte do animal, quem de nós, muitos de nós, é claro que existem já os que já estão se desprendendo dessa necessidade, mas quantos de nós ainda não se comprazem exageradamente da carne? A gente senta na mesa e come um bife e não se lembra da história para ele chegar ali aquele bife que nós devemos agradecer, porque realmente é o nosso sustento. Não estamos falando que está errado, até porque a história da humanidade passa por evoluções. Então, em determinada época da humanidade, isso era a única opção. Hoje, a consciência humana começa a despertar para a possibilidade de sobreviver sem precisar acabar com a vida dos nossos irmãos de espécies inferiores, mas isso no futuro, aí sim, vai ser algo já mais desenvolvido a ponto da gente não precisar. Exatamente como, se vocês lembram, a discussão do livro, no livro Nosso Lar, sobre a questão da alimentação lá no nosso lar. Que o governador estava tentando fazer uma mudança dos hábitos dos desencarnados, para que eles pudessem se alimentar de algo mais fluídico e menos material. Então, essa evolução é gradativa. Nós não podemos ser radicais, mas a gente tem que ter consciência disso. E é o que o Alexandre está fazendo para o André Luiz. Por que você está se espantando tanto com esses espíritos inferiores querendo beber sangue? Você nunca sentou numa mesa e comeu uma carne? Quem é que nunca achou que era fartura, né, a matança de um porco, de um boi, de uma ave, para poder ser refeição na sua mesa? A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago.
Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Então é para que a gente entenda e não ter tanto julgamento. A gente vai evoluir. Mas da mesma maneira que eles estão se alimentando daquilo que para eles é necessário, porque eles estão muito baixos ainda, nós também ainda estamos baixos no nosso nível, que podemos ainda avançar. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Então não vamos condenar a eles, que estão ainda nessa condição. Não vamos condenar a quem come carne, porque tem quem já não come carne. E alguns de nós ainda podemos estar nessa necessidade. Porque tem muitos que às vezes desejam dar esse passo adiante e ainda não estão prontos. E não nos cabe a condenação. Se nós já estamos prontos para isso, perfeito. É um sinal de evolução. A gente não precisar abusar dessas vidas. Mas se nós já chegamos lá, não vamos condenar quem ainda está para trás. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. A advertência fora utilíssima. Então, o que o Alexandre falou para o André Luiz foi muito útil. As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceito, retificando-me a atitude mental. Encarei sereno o quadro sob meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre indicou-me uma entidade de aspecto lamentável. Então, depois da explicação, aí Alexandre mostrou para o André Luiz uma entidade, um espírito ali numa condição lastimável, um aspecto lamentável, semelhante a um autômato, quer dizer, uma pessoa que estava como se fosse um robô, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que sua vestimenta permanecia ensanguentada. É o suicida que procuramos, exclamou o instrutor claramente. Acharam. Então eles acharam o Raul ali no meio. O Raul não estava procurando beber aquele sangue, mas ele estava ali perdido. Ele foi levado por esse bando, né? E aí o André Luiz fica surpreso. O quê? Perguntei espantado. Por que precisariam dele os vampiros? Semelhantes infelizes, elucidou Alexandre, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Quando a gente vai estudando um pouco mais do Espiritismo, no início do Livro dos Espíritos, que fala dos fluidos vitais, e no livro A Gênese do Kardec também fala desses fluidos, a gente entende que todos nós temos uma quantidade de fluido vital. Esse fluido, ele é como se fosse o sangue, por exemplo, ou a carne de um corpo, a poder alimentar nosso corpo material para que a gente sobreviva. O Raul se suicidou. Quer dizer, ele interrompeu a sua vida antes que tivesse cessado o fluido vital que ele tinha. Porque nós temos um tempo de vida programado. A gente tem a quantidade de fluido vital o suficiente para que a gente, quando a gente desencarna, acaba o fluido, a gente parte. O Raul partiu com uma quantidade de fluido vital que os espíritos podem se aproveitar.
Então é exatamente o que aconteceu. Esses espíritos abusam desses recém-chegados que têm de sobra o fluido vital. Então essas forças vitais, eles se interessam, se aproveitam, por isso levaram ele ali. Ele também é fonte e por isso é presa desses espíritos que vampirizam. E aí depois eles abandonam quando ele já não tiver mais o interesse. E aqui eu acho que nesse momento a gente encerra por hoje, porque aqui acaba. A gente vai partir aqui para o item 9, onde o Alexandre e o André Luiz vão começar a abordar já, né, o Raul, mas agora eles encontraram o suposto, né, vítima de um assassinato, mas que a gente hoje, na parte de hoje, a gente viu que ele, na verdade, foi um suicida. E agora, o serviço intercessório, né, que o Alexandre e o André Luiz estão indo fazer, a pedido daquela senhora, né, da esposa dele, da viúva, agora então o espírito vai socorrer o outro espírito e nós vamos ver o que é possível ser feito na semana que vem. Certo? Tudo jóia por aqui? Alguma dúvida ou alguma coisa a mais que vocês queiram comentar? Bom, Marco, eu não Oi. entendi direito que ele conseguiu burlar, vamos assim, perante os outros, que ele se suicidou e ainda jogou o revólver longe e ficou sem marca nenhuma dele. Eu não entendi isso. Ele para o mundo dos encarnados, pai, ele conseguiu fazer com que os familiares achassem que ele não se suicidou. Ele Sim, fez, ele programou esse suicídio no meio da rua para poder pensar que foi um assalto, alguma coisa. E ele fez de tal maneira, ele deu um tiro no peito, com o cuidado de não deixar impressão digital no gatilho, e ele teve tempo de fazer isso já mandando o revólver longe para poder simular um assassinato. Foi por isso que a esposa dele achou que ele tinha sido assassinado. E por isso que ela estava pedindo para a espiritualidade que ajudasse a ela a se confortar. Não porque ela queria punição para quem matou, mas ela queria se tranquilizar sobre o que tinha acontecido. Então foi isso que ele burlou perante os encarnados o que exatamente aconteceu para ele partir. Ele não queria que os outros achassem que ele tinha se matado. Vocês vão entender um pouco mais ainda dessa história, mas na próxima parte aqui do capítulo. Certinho, certinho. Certo? Mas deu para entender, pai? Eu acho que é bem isso, né? O que foi dito ali atrás. não, não, veja, eu entendi o que foi falado. Isso eu entendi. Eu só não compreendi como ele fez isso. Fazendo um movimento, atirando e jogando. E quando você atira, você papuf, parou. Então, depende se você atira já fazendo um movimento. E a gente não sabe, eu nunca me lembrei se eu já me matei ou não, a ponto de saber quanto tempo eu ainda tenho para fazer esse movimento. Né? Mas você não apaga na hora, né? Eu imagino. Você cai, você vai perder sangue, o coração vai parar, mas eu acho que a contração dos movimentos ainda é possível. Tanto é que no caso dele foi. Mas, mas ele tocou o revólver. Tocou o Então, revólver, nona, mas como foi dito, ele premeditou tudo de tal maneira a ponto de talvez só ter pego no revólver com a manga, por exemplo, talvez. São inúmeras formas que você tem de dissimular algo diferente, né? Quantos casos de detetive não são que as pessoas fazem para poder enganar a polícia ou enganar. Ele pode ter colocado uma folha, por exemplo, de uma árvore no ah, gatilho. bom. Tem tantas ideias que podem ser feitas para Olha, não tudo ser bom. descoberto que ele podia ter se Vou matado. botar dele, alguma coisa. É. Né? Mais para frente, vai ler o resto, vai ver. Mais coisa ainda nós vamos descobrir nesse capítulo. Então. Aí.
Coisas que Nardinho, para o mundo, às vezes, para a história da humanidade, essas situações ficam mal esclarecidas, mas no mundo espiritual não, né? Não tem o que esconder. É, pois é é. verdade. Certinho? Então, se não tem mais Certinho. nada aí, mais nenhuma dúvida, então boa semana para Ô, todos. Marco, Oi. Boa eu fiquei semana com para uma você. dúvida, eu fiquei com uma dúvida a respeito do fluido vital, mas pode ficar para a semana que vem. Não, mas pode Não tem perguntar. problema. Eu entendi, se eu estiver errado, daí você vai me corrigindo, que a gente vem com uma quantidade de fluido vital para aquela encarnação, né? Suficiente para aquela encarnação. Eu não entendi a parte que você falou, que uma vez que ele se suicidou, esse resíduo que ficou é aproveitado pelos obsessores, é isso? É, exatamente. O espírito dele, a alma dele, tem uma quantidade de fluido vital que seria para ainda dar sequência para aquela encarnação. Ele interrompeu. Então ele tem um reservatório desse fluido ao redor do espírito dele que os vampiros se aproveitam. Uhum. Ó, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhe as forças vitais. Isso daí, Karen, no livro dos Espíritos, na primeira parte ali, eu acho que eu não me lembro a questão certinha, mas é antes ali da questão 80, das 60 a 80 mais ou menos, tem falando sobre a quantidade de fluido que a gente vê. Explica um pouco falando que muitas vezes esse fluido a gente pode reabastecer ou esgotar ele com mais rapidez. As pessoas que abusam demais da vida física, nos excessos, acabam esgotando esse fluido vital antes e por isso morrem mais cedo às vezes, cara. Uhum. E a mesma coisa acontece Tá. com o suicida. Ele tem uma quantidade que deveria fazer ele completar o que era programado para aquela encarnação. Mas ele morre, ele tem aquilo disponível e a espiritualidade inferior se aproveita daquilo. Sempre que se interrompe a vida antes, esse é aproveitado. Esse Entendi. reservatório ainda existe, exatamente. Você água fundo. A caixa. Foi. Então, joia, muito bom, foi muito Ok, produtivo. então. Boa semana para todos e boa noite. Agradecemos a Deus aí, boa semana para todos, boa noite. Boa semana. Tchau, gente. Tchau, Boa Marcos. noite. Mais. Boa noite, Tchau, tchau, gente. Boa tchau. noite.